Era sábado, uma manhã movimentada em uma padaria no centro de São Paulo. O cheiro do pão fresco preenchia o ar e clientes faziam fila para garantir seus pedidos. No entanto, algo inesperado estava para acontecer naquele dia que parecia rotineiro. Uma funcionária da vigilância sanitária havia acabado de chegar para uma inspeção de rotina, quando uma discussão entre ela e um dos trabalhadores chamou a atenção de todos. Segundo relatos, a funcionária teria dito ao funcionário que ele não poderia ir ao banheiro durante seu turno. A negativa gerou tensão imediata e desencadeou uma sequência de eventos que culminaria no fechamento da padaria em plena manhã de sábado. O estabelecimento, conhecido por seu movimento constante aos fins de semana, enfrentava naquele momento um problema que iria muito além da simples fiscalização. A vigilância sanitária, responsável por garantir as condições mínimas de higiene e segurança alimentar, encontrou irregularidades graves durante a inspeção. O episódio envolvendo a recusa do direito básico do trabalhador ao uso do banheiro acabou sendo o estopim para uma ação mais dura das autoridades. O dono da padaria, os funcionários e os clientes foram pegos de surpresa com a decisão repentina. Naquela manhã de 2023, na Rua Augusta, região central da capital paulista, a padaria Pão Nosso jamais imaginou que sua rotina fosse interrompida dessa forma. O estabelecimento já havia passado por inspeções anteriores sem maiores problemas, mas desta vez, as falhas encontradas levaram ao fechamento imediato pelas autoridades sanitárias. A situação se agravava enquanto os clientes assistiam à cena sem entender direito o que acontecia. A tensão aumentava entre a equipe e os fiscais até que a notícia oficial veio. O comércio permaneceria fechado até novas avaliações e correções nas condições apresentadas. O que começou com uma simples negativa acabou desencadeando um conflito maior e colocou em evidência questões trabalhistas e sanitárias pouco discutidas no setor alimentício. A história começa na manhã daquele sábado movimentado, quando às 9h30, um grupo da vigilância sanitária chegou ao local para realizar uma inspeção preventiva anunciada previamente. A equipe tinha como objetivo verificar as condições gerais do ambiente, armazenamento dos alimentos e higiene dos funcionários. Durante o procedimento padrão, um dos funcionários solicitou autorização para usar o banheiro, por motivo natural e urgente. A resposta da fiscal foi negativa. Argumento dado, você não pode sair agora. A fala gerou desconforto imediato entre os presentes, pois parecia desrespeitar um direito básico garantido pela legislação trabalhista brasileira. O funcionário insistiu na necessidade de utilizar o banheiro, mas a fiscalização manteve sua posição firme até que outro colega tentou interceder em favor dele. Foi nesse momento que a conversa escalou para um tom mais ríspido. Vozes aumentaram e houve troca de acusações sobre práticas inadequadas dentro do estabelecimento. Testemunhas afirmam que nunca tinham visto tamanha confusão durante qualquer outra inspeção anterior naquele lugar. Enquanto isso, o chefe da equipe da vigilância começou a documentar as irregularidades encontradas com fotos e anotações detalhadas no relatório oficial. Entre as infrações listadas estavam problemas sérios como equipamentos sujos, alimentos armazenados fora da temperatura recomendada e, principalmente, falta de condições adequadas para a higiene pessoal dos funcionários. Foi apontado também que o local não possuía um número suficiente de banheiros acessíveis à equipe, conforme determina a legislação vigente para estabelecimentos comerciais daquele porte. Estes fatos, somados à situação causada pela recusa do uso do banheiro, serviram como justificativa para medidas mais severas. O proprietário da padaria tentou argumentar, dizendo que o fechamento imediato prejudicaria muitos trabalhadores e clientes habituais do local. Ele alegou ainda desconhecer os detalhes técnicos apontados pela fiscalização e prometeu resolver os problemas apontados assim que possível. Entretanto, os agentes enfatizaram que sua missão era proteger a saúde pública acima de qualquer outro interesse comercial ou particular naquele momento.
À medida que o movimento no interior da padaria diminuía, com clientes saindo sem seus produtos habituais, surgiam dúvidas sobre como aquele episódio tão incomum poderia afetar tanto o cotidiano daquele comércio tradicional na região central paulistana. Alguns clientes expressavam surpresa diante da rapidez com que tudo mudou naquela manhã ensolarada. Outros comentavam sobre possíveis negligências anteriores do proprietário quanto às normas sanitárias. Enquanto isso, fora das portas fechadas do Pão Nosso, funcionários permaneciam reunidos discutindo entre si as consequências daquela ação inesperada pelos fiscais. Temiam perder empregos caso as irregularidades fossem consideradas graves demais para rápida solução. Naquele contexto tenso, relatos começaram a circular nas redes sociais locais, relatando o ocorrido durante a inspeção. Funcionária disse que não podia ir ao banheiro, dizia uma postagem viralizada em poucos minutos após o fechamento do estabelecimento ser confirmado oficialmente pela Vigilância Sanitária Municipal. Este desdobramento inicial abriu caminho para questionamentos importantes sobre direitos trabalhistas fundamentais dentro do setor alimentício, principalmente no comércio pequeno e médio, onde muitas vezes há pouca fiscalização contínua ou atenção adequada às condições mínimas exigidas por lei. Assim se inicia esta narrativa. Um incidente aparentemente simples, envolvendo um direito negado dentro do ambiente de trabalho, provocou uma reação inesperada das autoridades sanitárias, culminando no fechamento emergencial de uma padaria tradicional no centro de São Paulo, em pleno sábado movimentado. Nos próximos momentos, vamos acompanhar como essa situação evoluiu diante dos envolvidos, donos do negócio, trabalhadores afetados pela decisão repentina e órgãos públicos responsáveis pela fiscalização, tentando entender melhor cada etapa desse conflito gerador de tensão social entre saúde pública e direitos laborais. O desfecho dessa história ainda estava longe naquele instante inicial, diante das portas trancadas daquele ponto comercial. Ninguém poderia prever qual seria seu impacto real na rotina daquela comunidade, nem qual lição deixaria sobre equilíbrio entre regras sanitárias rígidas e respeito aos direitos individuais básicos dentro das relações laborais brasileiras contemporâneas. Após o fechamento da padaria Pão Nosso naquele sábado, a tensão no local não diminuiu. A situação gerou um impasse entre as partes envolvidas, a equipe da vigilância sanitária, o proprietário do estabelecimento e os funcionários que, de repente, se viram sem trabalho naquele dia. O conflito principal girava em torno de duas questões que pareciam irreconciliáveis: a necessidade de garantir a saúde pública por meio das normas sanitárias e o direito básico dos trabalhadores a condições dignas, incluindo o acesso ao banheiro durante o expediente. O proprietário da padaria, Carlos Mendes, 52 anos, homem com décadas de experiência no comércio alimentício, enfrentava uma crise inesperada. Ele havia herdado o negócio do pai e mantinha uma clientela fiel na região central de São Paulo. Segundo ele, a resposta negativa à solicitação do funcionário em usar o banheiro foi um mal-entendido decorrente da pressão da fiscalização naquele momento delicado. Carlos sustentava que nunca teve a intenção de impedir direitos básicos e que as falhas apontadas seriam corrigidas rapidamente para reabrir o estabelecimento. Em entrevista à reportagem local dias após o episódio, declarou: "Estamos preocupados com nossos funcionários e clientes. Fizemos um esforço grande para manter tudo conforme exigido. Talvez tenha havido um desentendimento, mas vamos ajustar tudo." Entre os funcionários afetados estava João Silva, 34 anos, padeiro há 5 anos no Pão Nosso. Ele foi quem solicitou ir ao banheiro naquele sábado e recebeu a negativa da fiscal responsável. João relatou que já enfrentava dificuldades com as condições oferecidas pela padaria para descanso e higiene pessoal dos trabalhadores. Em depoimento informal concedido à imprensa local, explicou:
É um ambiente quente, suamos muito. Não ter acesso ao banheiro é algo desumano. A gente entende que precisa trabalhar firme no horário, mas essa questão é básica. Para ele e seus colegas, aquele dia simbolizava um limite ultrapassado em relação às condições laborais aceitáveis. A equipe da vigilância sanitária era formada por 3 fiscais responsáveis pela região central de São Paulo. A líder da equipe era Ana Paula Ferreira, servidora pública com mais de 10 anos na área de fiscalização sanitária municipal. Ela justifica sua postura rigorosa citando normas claras do Ministério da Saúde e regulamentações municipais. Nossa função é proteger a população contra riscos à saúde derivados do consumo de alimentos impróprios ou ambientes insalubres. Isso inclui garantir que os locais tenham infraestrutura adequada para funcionários cumprirem suas funções sem riscos. Ana Paula afirmou também que a recusa ao uso do banheiro pelo funcionário partiu de orientações internas baseadas na estrutura precária identificada durante a inspeção. Argumentou que não poderia permitir circulação livre enquanto avaliavam as condições para evitar riscos maiores. No centro dessa disputa estava também a legislação vigente sobre direitos trabalhistas e sanitários. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, prevê pausas para descanso e direito ao uso do banheiro durante a jornada. Por outro lado, normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelecem padrões rigorosos para armazenamento e manipulação de alimentos que nem sempre são simples de cumprir por pequenos estabelecimentos sem investimentos estruturais adequados. Nos dias seguintes ao fechamento emergencial da padaria, houve reuniões entre representantes da Vigilância Sanitária Municipal e Carlos Mendes para avaliar as medidas necessárias à reabertura segura do comércio. Documentos oficiais indicaram problemas graves, como a ausência de lavatórios adequados próximos às áreas de manipulação dos alimentos, equipamentos obsoletos, estoque inadequadamente armazenado, além da carência número mínimo recomendado de banheiros funcionais. Enquanto isso, os trabalhadores sofreram impactos imediatos. Ficaram sem renda no fim de semana mais movimentado do mês. Alguns manifestaram preocupação quanto à manutenção dos empregos caso os ajustes exigidos fossem demorados ou caros demais para serem implementados por Carlos Mendes. A repercussão do caso extrapolou os limites da Rua Augusta nas redes sociais. Moradores da região expressaram opiniões divididas entre apoio aos direitos dos trabalhadores e preocupação com risco à saúde pública decorrente das condições precárias encontradas na padaria. No meio desse cenário, apareceu uma terceira voz fundamental: o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Alimentício e Afins, STCAA. O sindicato entrou em contato imediatamente após os relatos públicos sobre o episódio para oferecer suporte jurídico aos empregados afetados e pressionar por melhores condições nos estabelecimentos na capital paulista. O representante do STCAA comentou em entrevista: casos como esse evidenciam problemas comuns em muitos pequenos negócios onde falta fiscalização contínua ou cultura organizacional voltada ao respeito às normas trabalhistas básicas. Para eles, negar acesso ao banheiro configura uma infração grave contra direitos humanos mínimos dentro do ambiente profissional. Com o aumento das discussões públicas sobre o caso Pão Nosso, órgãos municipais passaram a intensificar fiscalizações em outros estabelecimentos similares na mesma região central, visando prevenir situações semelhantes. Por outro lado, especialistas consultados indicaram um dilema comum em negócios pequenos e médios. Investimento insuficiente em infraestrutura pode comprometer tanto segurança alimentar quanto condições dignas aos trabalhadores devido à pressão por redução de custos operacionais. Alguns advogados especializados destacaram ainda possíveis consequências jurídicas para Carlos Mendes, caso fosse comprovada negligência quanto ao direito básico negado aos funcionários ou persistência das irregularidades sanitárias apontadas pela vigilância.
Em meio às negociações entre as partes envolvidas, havia resistência inicial por parte do proprietário em aceitar todas as exigências impostas devido ao custo elevado das reformas necessárias para corrigir as falhas estruturais apontadas no relatório oficial. O impasse tornava clara uma crise maior. Como equilibrar interesses econômicos legítimos do empreendedor com garantias legais fundamentais, tanto para consumidores quanto para trabalhadores? Essa pergunta permeava debates nos bastidores, enquanto as portas permaneciam fechadas na Rua Augusta. No sábado seguinte ao fechamento compulsório, surgiram manifestações espontâneas próximas à entrada da padaria por parte dos empregados contrários às condições enfrentadas naquela manhã fatídica. Portavam cartazes reclamando acesso negado ao banheiro durante turno intenso de trabalho. Enquanto isso, Ana Paula Ferreira reforçava junto à equipe municipal determinação para cumprimento integral das normas sem exceções, mesmo diante das pressões políticas locais exercidas por comerciantes vizinhos preocupados com o impacto negativo provocado pelo fechamento inesperado daquele ponto comercial tradicional. O desgaste emocional entre fiscais sanitários aumentava, especialmente após agressões verbais registradas durante inspeção subsequente, ocorrida dias depois no mesmo estabelecimento. Fato comunicado formalmente pelos agentes municipais superiores responsáveis pela segurança nas operações fiscais. A comunidade local começou a perceber que aquela simples questão ultrapassava problemas pontuais relacionados apenas ao pão nosso. Ela indicava fissuras existentes numa cadeia produtiva alimentar pouco regulada preventivamente, onde direitos trabalhistas convivem frequentemente com precariedade estrutural persistente desde décadas atrás. Do lado dos trabalhadores, instaurou-se clima crescente de insatisfação não só pelo episódio isolado, mas pela sensação geral de desrespeito histórico sofrido cotidianamente nas funções desempenhadas, sobretudo em setores onde salários baixos contrastam com jornadas extenuantes. O proprietário Carlos Mendes viu-se pressionado socialmente enquanto tentava negociar prazos estendidos junto à vigilância sanitária para realizar as melhorias exigidas, embora enfrentasse dificuldades financeiras evidentes agravadas pela paralisação repentina das atividades comerciais, justamente num período crítico para seu faturamento mensal. Essa combinação provocou uma escalada gradual, mas constante na tensão instalada tanto dentro quanto fora daquela padaria, localizada estrategicamente numa área comercial altamente disputada pelo mercado paulistano. No centro dessa disputa estava também o questionamento sobre qual seria o papel real das agências reguladoras frente às particularidades econômicas locais, debate recorrente entre especialistas, porém raramente abordado publicamente até então naquela escala específica, envolvendo direitos básicos negados explicitamente dentro do ambiente profissional, ali mesmo sob supervisão direta das autoridades. À medida que os dias passavam sem solução definitiva visível, aumentava também a pressão midiática localizada, lançando holofote sobre práticas adotadas tanto pelo dono quanto pela vigilância sanitária municipal, jogando luz sobre falhas sistêmicas mais amplas nesse campo abrangente, onde saúde pública intersecta direito trabalhista e economia informal urbana. Naquele momento crucial, ficou claro que nada seria simples nem imediato dali em diante, nem tampouco conclusivo antes da continuidade dos próximos capítulos dessa história, marcada por conflitos profundos e posicionamentos polarizados entre direitos garantidos legalmente versus limitações práticas impostas pelas realidades econômicas enfrentadas pelos pequenos empresários paulistanos. Essa fase inicial daquele embate deixava todos os protagonistas envolvidos numa situação delicada prestes a transbordar, especialmente quando novas denúncias começaram a surgir, indicando possíveis outras irregularidades além das inicialmente detectadas, naquela manhã fatídica que mudou radicalmente a rotina daquela padaria tradicional paulistana, localizada em plena Rua Áustria, no coração financeiro-cultural vibrante da cidade mais populosa do Brasil. À medida que os dias se passavam, a situação da padaria Pão Nosso se complicava ainda mais.
O fechamento emergencial determinado pela vigilância sanitária não era um episódio isolado, mas o início de uma crise profunda que expôs falhas estruturais e conflitos humanitários no setor alimentício local. A primeira grande virada da história aconteceu quando uma segunda vistoria revelou que as irregularidades inicialmente identificadas eram apenas a ponta do iceberg. Na inspeção realizada poucos dias depois do fechamento, a equipe da vigilância encontrou condições ainda mais precárias do que as descritas no relatório inicial. Foi constatado que, além da falta de banheiros adequados para os funcionários, a cozinha apresentava infiltrações severas nas paredes e tetos, com riscos evidentes de contaminação dos alimentos. Equipamentos essenciais estavam quebrados ou operando em condições inadequadas e, pior ainda, alguns produtos armazenados estavam vencidos há semanas, informação confirmada por fotos e documentos anexados ao novo laudo oficial. Este relatório ampliado agravou a situação do proprietário Carlos Mendes, que enfrentava não apenas a pressão para realizar reformas urgentes, como também a ameaça crescente de sanções legais mais severas. A gravidade das novas constatações levou o órgão municipal responsável a emitir uma notificação formal com prazo curto para adequação completa ou risco de multas pesadas e até interdição prolongada. Enquanto isso, entre os trabalhadores, o clima ficou tenso e desanimador. João Silva e seus colegas começaram a questionar se suas condições de trabalho já não ultrapassavam limites aceitáveis há muito tempo. Denúncias anônimas passaram a circular apontando práticas inadequadas frequentes dentro da padaria, como jornadas extenuantes sem intervalos regulares e ambiente insalubre. Mesmo com o apoio do sindicato, muitos temiam retaliações caso continuassem pressionando por mudanças. O caso ganhou repercussão significativa na mídia local após entrevista exclusiva concedida por um ex-funcionário que preferiu manter anonimato. Ele relatou situações anteriores ao episódio do banheiro envolvendo manipulação inadequada dos alimentos e negligência com limpeza geral. A reportagem mostrou imagens antigas enviadas por clientes insatisfeitos, contendo fotos de insetos na área de produção, fatos negados inicialmente pelo dono, mas que reforçaram suspeitas já levantadas pela fiscalização. A divulgação trouxe consequências imediatas. Vários clientes deixaram de frequentar o estabelecimento antes mesmo da reabertura. Algumas entidades públicas começaram a investigar possíveis ações penais relacionadas à saúde pública. Autoridades municipais anunciaram um programa especial para intensificar fiscalização em estabelecimentos similares em toda a cidade, visando evitar repetição do cenário encontrado no Pão Nosso. Em meio ao turbilhão de problemas externos, Carlos Mendes enfrentava um dilema interno, agravado pela pressão familiar e financeira. A esposa dele exigia soluções rápidas para salvar o negócio herdado e preservar empregos dos familiares envolvidos na padaria. Já parceiros comerciais manifestavam receio quanto à continuidade das operações diante da visibilidade negativa criada pela crise atual. No ápice dessa confusão, apareceu um elemento inesperado. Denúncias anônimas, encaminhadas à vigilância sanitária, alegavam que alguns funcionários poderiam estar envolvidos em práticas ilegais dentro do estabelecimento, sugerindo manipulação proposital e irregular dos alimentos para contornar padrões exigidos nas inspeções. Segundo essas denúncias, procedimentos básicos como lavagem das mãos antes do manuseio estariam sendo ignorados deliberadamente por parte da equipe para acelerar processos de produção sob pressão comercial. Esta revelação provocou choque imediato entre as autoridades responsáveis pela fiscalização municipal. Ana Paula Ferreira coordenou uma investigação interna paralela visando apurar a veracidade dessas acusações inéditas dentro daquele contexto específico.
O objetivo era entender se irregularidades pontuais indicavam problemas sistêmicos ou condutas isoladas, eventualmente atribuídas aos próprios trabalhadores. Ao longo das semanas seguintes, foram realizadas entrevistas sigilosas com funcionários atuais e antigos, coleta de depoimentos com clientes habituais, análise aprofundada dos registros internos fornecidos pelo proprietário, tudo com o intuito de montar um quadro claro dos fatos ocorridos antes e durante o fechamento compulsório. Os resultados preliminares apontaram para um ambiente laboral marcado por excesso de pressão sobre os empregados, falta de supervisão qualificada e ausência quase total de treinamento adequado nas normas sanitárias vigentes, fatores considerados críticos para explicar erros recorrentes detectados durante as inspeções. Paralelamente, surgiram evidências técnicas indicando possibilidade real de contaminação cruzada dos alimentos devido à manipulação incorreta associada à estrutura física da padaria. Isso reforçou alertas sobre risco direto à saúde dos consumidores caso o funcionamento fosse retomado sem correções profundas. A tensão atingiu níveis elevados quando houve confronto direto entre Carlos Mendes e alguns funcionários durante tentativa frustrada dele retomar parcialmente atividades comerciais antes da liberação definitiva pelas autoridades sanitárias. Funcionários reclamaram publicamente sobre condições inseguras e ameaças veladas caso insistissem em reivindicar melhorias, situação formalmente registrada junto ao sindicato e órgãos competentes. Neste cenário turbulento, a Vigilância Sanitária decidiu manter firme a decisão inicial, suspendendo quaisquer atividades até completa regularização comprovada mediante nova vistoria oficial marcada para a data posterior. O episódio desencadeou debates intensos em redes sociais locais entre defensores ferrenhos dos direitos trabalhistas e aqueles preocupados prioritariamente com saúde pública e restrita. Muitos questionavam se regras rígidas deveriam sempre prevalecer, independentemente das dificuldades enfrentadas pelos pequenos empresários. Outros alertavam para consequências graves caso descuidos persistissem num setor tão sensível quanto a alimentação pública. As autoridades municipais anunciaram medidas complementares: treinamentos obrigatórios para proprietários e funcionários sobre boas práticas sanitárias, plano emergencial para apoio financeiro em reformas visando o cumprimento das normas, monitoramento constante via fiscalizações surpresas programadas periodicamente nos meses seguintes. Enquanto isso, Carlos Mendes buscava alternativas jurídicas para contestar algumas decisões consideradas excessivamente duras por ele próprio. Contratou advogado especializado em direito administrativo para tentar negociar prazos maiores ou redução das penalidades impostas diante da crise econômica agravada pela pandemia recente. No entanto, estes esforços esbarravam na resistência institucional endurecida após divulgação pública das irregularidades encontradas, além da pressão crescente exercida pelo Sindicato dos Trabalhadores Alimentícios, cobrando respeito aos direitos básicos no ambiente profissional. Diante desse panorama complexo, um ponto ficou claro: a simples negativa dada ao funcionário João Silva naquele sábado fatídico foi apenas um gatilho numa trama muito maior envolvendo precariedade estrutural histórica, somada às disputas entre segurança alimentar versus viabilidade econômica local, temas sensíveis demais para serem solucionados rapidamente sem desgaste social considerável. A primeira grande virada da história trouxe à tona não só falhas técnicas, mas também humanas, ressaltando conflitos entre autoridade fiscalizadora rígida e realidade cotidiana difícil, enfrentada por pequenos comerciantes paulistanos acostumados a operar sob forte pressão financeira sem suporte institucional adequado. O próximo capítulo revelará como essa crise se aprofundará ainda mais diante das negociações tensas entre governo municipal, sindicato dos trabalhadores, proprietários locais e comunidade afetada, mostrando que soluções simples nem sempre existem quando direitos básicos colidem com desafios estruturais persistentes em ambientes urbanos complexos como São Paulo hoje.
Com o passar das semanas, o conflito em torno da padaria Pão Nosso ganhou contornos mais complexos e tensos, envolvendo atores diversos e expondo questões que iam além das irregularidades iniciais apontadas pela vigilância sanitária. A decisão de fechar o estabelecimento em um sábado movimentado já havia causado impacto econômico imediato, mas aquilo era apenas o começo de uma crise que se aprofundava a cada nova revelação. A situação ganhou nova dimensão quando surgiram denúncias anônimas nas redes sociais afirmando que a fiscalização teria agido com excesso de rigor e até abuso de autoridade no episódio do uso do banheiro negado ao funcionário João Silva. Testemunhas não identificadas alegavam que a equipe da vigilância teria exagerado nas infrações para justificar o fechamento e que havia interesses econômicos por trás da ação contra o Pão Nosso. Essa suspeita lançava uma sombra sobre todo o processo fiscalizatório e gerava questionamentos entre comerciantes vizinhos e consumidores da região. Enquanto isso, os funcionários mantinham a mobilização por melhores condições. Alguns decidiram romper o silêncio e falar publicamente sobre práticas recorrentes na padaria antes do fechamento. Longas jornadas sem pausas apropriadas, pressão constante para acelerar a produção, mesmo com falta de equipamentos adequados, ausência quase total de treinamentos para manipulação segura dos alimentos. Essas revelações colocavam em xeque a gestão do proprietário Carlos Mendes, que tentava negociar prazos maiores para as adequações exigidas pela vigilância. No meio desse turbilhão, surgiu um fator inesperado: uma denúncia formal feita por um ex-funcionário à promotoria pública apontando suspeitas graves sobre falsificação de documentos relacionados ao controle de validade dos produtos estocados na padaria. Segundo essa denúncia, etiquetas teriam sido adulteradas para mascarar datas reais de vencimento, colocando em risco a saúde dos consumidores.